Bom dia, meu nome é Bárbara, sou professora da disciplina de Olericultura e Zootecnia Geral. Espero que ao longo do curso vocês aproveitem ao máximo essas disciplinas específicas que serão base para a formação de vocês. Vocês irão usar quando for para o mercado de trabalho. Então, nossa aula de hoje é sobre olericultura, é um conteúdo introdutório para vocês saberem o que é olericultura, como ela se classifica, qual a importância. Então, mas o que significa esse termo olericultura, que dá o nome à nossa disciplina? Qual a atuação dele dessa área no mercado de trabalho? Como é que vocês irão aproveitar os conhecimentos dessa disciplina? Então, o termo olericultura, ele deriva do latim olus, que significa olerico, hortaliça, e colere, que significa cultivar. Então, seria, portanto, o cultivo de hortaliças, que é basicamente a exploração econômica de hortaliças de forma geral, aproveitando o máximo das suas características produtivas, seja o fruto, seja o bulbo, a raiz ou outros. A olericultura, ela é diferente da horticultura, já que a mesma ela é considerada um ramo desse subgrupo geral horticultura. Mas não vamos confundir olericultura com horticultura. A horticultura ela é um ramo da ciência agrária que trata da produção, a exploração econômica das plantas herbáceas, das hortaliças de forma geral. Nessa área geral, a gente tem várias subdivisões, ok? Então, a horticultura é um termo geral e como subgrupos a gente vai ter a olericultura, que estamos vendo, que é o ramo que estuda a produção de hortaliças de forma geral. A gente tem a floricultura, que é o ramo que estuda as flores ou até mesmo suas inflorescências como exploração econômica. A gente tem a fruticultura, no qual estuda os frutos como forma de exploração para venda, consumo, produção. A gente tem a silvicultura, que é a produção e exploração econômica nas florestas. E além dessa, a gente tem a arquitetura paisagista, que trata-se da utilização da exploração econômica em parques e jardins. Veja como a horticultura é uma área bem abrangente, não só ela vai estar contendo as hortaliças, mas também outros subgrupos de frutas, flores e até mesmo plantas que são utilizadas na floresta, como é o caso do açaí. As oleráceas, elas são bastante conhecidas como verduras e legumes, como eu já tinha comentado. E estas, por sua vez, ela possui um número de espécies consumida no Brasil em grande variedade, em grande dimensão. É um dos produtos mais consumidos pelos brasileiros. Ela engloba raízes, bulbos, tubérculos, flores e outros. As principais características das espécies oleráceas é apresentar uma consistência não lenhosa. Então, essa característica não lenhosa, ela quer dizer que ela é uma herbácea que tem um caule com pouca dimensão e bem mais fraco do que, por exemplo, caules de árvore de grande porte ou de arbusto. Ela apresenta um ciclo de vida curto, então ela vai ter 1 ano ou até mesmo 2 anos para desenvolver todo o seu período de desenvolvimento, reprodução e exploração dessa característica produtiva. Os tratos culturais, eles são intensivos, porém, utiliza-se pouca mão de obra e uma mão de obra barata, havendo assim uma economia na sua produção, se a gente comparar com outras produções maiores, como de soja e outros. E outras grandes produções agrícolas, né? O empresário, produtor rural que obtém lucro nessa área de exploração de olerácea, ele é denominado olericultor. A nossa produção nacional, ela possui uma maior concentração em pequenas propriedades e agricultores rurais. É visível na nossa feira do mercado que os agricultores e pequenos produtores, eles produzem mais de 80% do que consumimos e compramos na nossa cidade, seja no comércio ou até mesmo na feira livre. Para vocês terem ideia da tamanha dimensão que a olericultura tem no setor produtivo brasileiro, de contribuição no nosso produto interno bruto, a nossa produção nacional ela é cerca de 20 milhões de toneladas por ano. Então, por ano, é produzido cerca de 20 milhões de toneladas de hortaliças que são olerícolas. Então, é um valor bastante abrangente. E essas 20 milhões de toneladas, elas podem variar, dependendo da variação do dólar, até mesmo a 25 bilhões de reais. Então, para vocês verem a contribuição que tem essa área, que muitas vezes desvalorizamos, e que contribui para a nossa economia.
Entendido um pouco mais sobre a questão do conceito de olericultura, a importância que ela tem no nosso mercado, a gente vai conhecer um pouco mais sobre as classificações que ela possui. Na nossa biblioteca, nós temos livros de olericultura, mas dependendo do livro que vocês utilizarem, vocês irão encontrar diferentes tipos de classificação. Quanto à parte vegetal explorada, a gente tem a seguinte classificação, que eu irei citar para vocês podem acompanhar pela tabela os exemplos de hortaliças que fazem parte dessa classificação. Então, a gente tem as hortaliças folhosas, que são aquelas em que as partes consumíveis, as partes exploradas, elas são as folhas. A gente tem as hortaliças de flores, que as partes exploradas são as flores ou até mesmo as inflorescências, que é utilizado no consumo. Temos as hortaliças leguminosas, onde as partes comestíveis se apresentam, né, em forma de sementes, que quase sempre, pessoal, essas sementes elas se encontram dentro de vagens, como por exemplo o feijão, a ervilha, a soja. Então são exemplos de hortaliças leguminosas, conforme vocês podem ver nessa tabela. Temos ainda as hortaliças frutos, onde as partes comestíveis são provenientes do fruto. As hortaliças raízes, no quais as partes comestíveis são as raízes. A gente tem as hortaliças tubérculos, no qual a parte comestível, pessoal, ela se desenvolve abaixo do solo, porém ela não é uma raiz, ok? Ela provém de uma parte do caule próximo ao solo, que se tornou subterrâneo e desenvolveu esse tubérculo. A gente tem as hortaliças de hastes, que as hastes nada é do que o caule. Então, o caule é a parte comestível. E a gente tem as hortaliças bulbo, que são partes também subterrâneas, assim como os tubérculos, que nascem do talo do caule e apresentam na forma de cone. A diferença da hortaliça bulbo para a hortaliça tubérculo é que, por exemplo, a hortaliça tubérculo, quando esse tubérculo ele for encontrado, ele vai se apresentar numa forma oval. E no bulbo ele vai se apresentar numa forma cônica. Essa classificação, pessoal, conta parte, a origem da característica produtiva dessas hortaliças, ela é base para o estudo da olericultura. Base mesmo, só que existe ainda outras classificações que vocês podem utilizar. Então, quais seriam essas outras classificações que podemos utilizar na olericultura? Quanto às adaptações do clima, a gente tem as hortaliças de clima quente e de clima frio. As hortaliças de clima quente, elas só conseguem se desenvolver se tiver um clima bastante quente. É o que a gente encontra aqui na nossa região de Simplício Mendes. Uma temperatura bastante alta em relação a outros locais do Brasil, e que a planta ela depende bastante da luminosidade. E essa luminosidade ela provém do sol. Então, as de clima frio, elas dependem do clima frio para desenvolver. As que são encontradas no Brasil atualmente, elas provêm de outros locais e não do Brasil, porque somente temos na região sul um clima mais frio e nem é tão frio em relação à Europa. Então, essas plantas frias que são produzidas no Brasil, ela provém de outros locais, correto? Essas hortaliças de clima frio, elas se desenvolvem até em temperaturas abaixo de zero. Elas só não se desenvolvem em, por exemplo, geadas muito fortes, mas mesmo assim ela tem uma boa resistência, baseadas no ciclo de vida. Temos basicamente as anuais, as bianuais e as perenes. Iremos aprofundar mais na disciplina de agricultura. Então, as plantas anuais, elas normalmente germinam, florescem, morrem no período de 1 ano, correto? Então, ela tem 1 ano basicamente para crescer, reproduzir e se aproveitar a característica produtiva dela antes dela morrer. As plantas bianuais, elas demoram até 2 anos para completar o ciclo de vida dela, correto? E as perenes, elas demoram até mais de 2 anos para conseguir completar todo o ciclo de vida. Vocês podem ver como existe uma grande variação de hortaliças relacionada ao ciclo de vida. Outra classificação também importante em relação à olericultura, que vai determinar qual espécie você vai utilizar, é a relacionada à origem. As hortaliças, pessoal, elas, como falei, elas podem ser originadas aqui do Brasil, elas podem ser trazidas de outros locais. Então, as que são trazidas de outros locais, adaptadas a outras condições, e conseguiram se naturalizar aqui no Brasil, conseguiram ter uma boa adaptação, a gente chama de hortaliças exóticas, correto?
E as que são naturais da nossa região, em que o todo ela é mais adequada, ela é mais adaptada às nossas condições climáticas, a gente chama de hortaliças autóctones. Inicialmente, eu gostaria que vocês focassem, resumissem esse conteúdo de olericultura inicial, só para depois começarmos a nos aprofundar nas horticultura. Iremos produzir, pessoal, também um projeto de horta, correto? Quando a gente for ver o conteúdo de produção de horta, de horticultura propriamente dito, que vai ser a próxima aula que eu irei mandar, a gente vai obter esse conhecimento de classificação e colocar em prática. Então, eu espero que vocês tenham gostado e aguardem a próxima aula.